Bom dia meninas, mulheres, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Sueli Ferrari, tenho 36 anos. Nesse canal nós conversamos assuntos relacionados à saúde da mulher. Eu dou dicas de saúde, o que eu faço na minha vida e dá super certo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha alimentação, né? Já que eu decidi a não consumir mais alimentos com glúten, embora tenha exceções, né? Eu não sou radical a ponto de tipo, nossa, nunca mais eu como nada com glúten. Não é isso, tá? Mas assim, é uma escolha para o meu bem-estar, para minha saúde física e mental, porque o glúten ele é uma substância neurotóxica, né? Ou seja, se é neurotóxica, é tóxica para o nosso cérebro, porque ele consegue ultrapassar a barreira de proteção do cérebro e inflamar o nosso cérebro. Então, esse foi o principal motivo, né, no qual eu decidi mudar a minha alimentação. Então, assim, quando amanhece o meu dia, a primeira coisa que eu faço, né, eu não sou de já amanhecer e já ir tomando café da manhã. Não tenho esse costume. Então, eu levanto, escovo o dente, raspo a língua, porque é primordial raspar a língua, porque quando nós dormimos, a nossa boca produz muitas bactérias e você não vai lá, um exemplo, tomar lá já um copo de água sem escovar os dentes, sem raspar a língua, que você vai ingerir novamente essas bactérias, vai voltar para o seu intestino. Né? Isso não é legal. Então, eu sei que tem bastante médicos aí na internet, médicos bons, renomados, né? Que falam, a primeira coisa a se fazer ao levantar é tomar 500 ml de água, 600 ml de água, antes mesmo de escovar os dentes. Só que ele cuida só do intestino. O médico que cuida da boca, que são os dentistas, e também é importante, porque a saúde começa pela boca, eles dizem que você tem que primeiro escovar o dente, escovar a língua, aí sim você pode ir lá e ingerir o seu copo de água. Então é isso que eu faço. Eu levanto, escovo os dentes, raspo a língua e costumo tomar de 300 a 500 ml de água pela manhã, em jejum, né? Eu descobri recentemente a água solarizada, que nada mais é do que você pegar uma garrafa de vidro, não pode ser de plástico, tá? Porque para plástico ele libera, conforme o calor, libera nanopartículas de bisfenol e isso não é legal, né? Libera na água. E isso intoxica o nosso corpo, então o vidro ele não libera. O vidro é um dos materiais mais seguros, né? Então você pega uma garrafa, pode ser verde, pode ser azul. Dizem que a transparente não é tão legal. Ainda não me aprofundei nos estudos, mas se for de vidro já é uma ótima opção, tá? Eu pego, coloco no sol, deixo lá 3 horas, 4 horas e depois eu tomo essa água. Claro, quando ela voltar à temperatura ambiente, tá bom? Temperatura ambiente. O nosso corpo gosta de água na temperatura ambiente. Nada de água gelada, nada de água quente, tem que ser na temperatura ambiente. Isso faz bem para o nosso corpo, tá? Então, assim, falando da alimentação, pela manhã eu gosto de ingerir frutas, né? Aqui estou com uma manga aqui. Geralmente eu como uma manga ou uma banana. Essa banana pode ser dentro de uma tapioca ou a banana pura mesmo. A manga é sempre pura, né? In natura, assim. Eu faço também em casa, faço bolo, né? Caseiro, faço, ó, aqui eu tô com uma broa. Essa broa é caseira, foi eu que fiz ontem. Sem glúten, né? Eu uso farinha de arroz. Tem um monte de receita na internet, tanto de bolo quanto de broas, de pães. Então, assim, tem inúmeras opções. Você não precisa se intoxicar de um alimento. Ah, Sueli, mas não foi Deus que fez o trigo, né? Porque o glúten, ele basicamente está no trigo, né? Sim, foi o próprio Deus que fez o trigo. Só que quando Deus fez, Deus ele não faria uma coisa prejudicial para a nossa saúde. Mas o homem, né? Claro, sempre o homem, querendo ser mais do que Deus,
foi lá e mexeu naquilo que Deus fez para nós. Então o homem aumentou esse glúten, né? Essa disponibilidade do glúten na farinha, se eu não me engano, em 400 vezes mais. Então o nosso corpo já não consegue mais lidar com esse glúten, né? Então ele virou inflamatório para o nosso intestino, para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então você que tem fibromialgia, você que tem dores articulares, no caso da fibromialgia, traz muito essas dores. Dor de cabeças constantes. Enfim, inflamações pelo corpo. Onde tem dor, tem inflamação. Você que vive com dor, já se perguntou se não é a sua alimentação? Porque muitas das vezes as pessoas ficam se entupindo de anti-inflamatórios, anti não sei do que, anti daqui, anti dali, e não cuida da alimentação. Então, assim, o remédio vem, mascara lá os sintomas. Ah, tomei o remédio, parou a minha dor. Mas experimenta ficar sem a medicação para você ver se você tem qualidade de vida. Não tem, por quê? Porque não mexeu na causa do problema, porque não foi a fundo no que está acontecendo. Então, o glúten, por ele ser uma toxina inflamatória, eu garanto que se você fizer uma mudança no seu hábito de vida, mas é mudança, não é dieta, não é hoje eu como, entendeu? Se você tem dores, você precisa mudar. É óbvio que, como eu faço, se eu estou em uma festa, né? Seja na minha casa, seja em outro lugar, e só tem coisas com glúten para comer, eu janto ou almoço, né? Dependendo do horário que é o evento, antes de sair de casa, para que quando eu chegar lá, eu não vá me entupir de tudo que passar na minha frente. Não. Então, assim, para não ficar chato, você vai experimentar o bolo, geralmente um aniversário, né? Você não vai deixar de fazer a desfeita pro aniversariante e não provar nem do bolo. Eu vou lá, provo um pedaço do bolo, belisco alguma coisinha e tá tudo certo. Só que isso não é o meu cotidiano. Isso é uma vez ou outra. No meu cotidiano, eu procuro não ingerir coisas com glúten. E tem me feito muito bem. Outra coisa assim que é bem prejudicial à saúde, principalmente da mulher, é o leite. Por quê? No leite tem uma proteína que se chama proteína caseína, tá? É a proteína do leite. Ela é uma molécula grande, o nosso corpo não sabe o que fazer com ela, porque o leite da vaca foi feito para o bezerro. Nem a vaca toma o seu próprio leite. Nós, seres humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie, tá? Então, assim, Deus fez cada coisa no seu lugar. O nosso leite que nós deveríamos ingerir quando bebezinho é o da nossa mãe. E ponto. Passou disso, não é legal para o nosso corpo. O leite também inflama. Então, se você tem endometriose, se você tem uma pele cheia de espinhas, é tudo do leite. O leite, ele é altamente inflamatório também, até porque hoje em dia as vaquinhas, elas não são mais aquelas de antigamente que só vivia no pasto, comendo a grama, não. Hoje em dia elas comem muita coisa que não deveria, porque o homem oferece isso para elas, fora os hormônios que são injetados nesse animal, para que ela produza muito mais leite. E o pior, essa vaca, ela passa a vida inteira dela gestando. É uma gestação atrás da outra. Uma gestação atrás da outra. Porque com a gestação, a produção de leite, né, fisiologicamente vai aumentar. Então, quando ela está gestante, ela produz a placenta. E com essa placenta, ela também produz o hormônio estrona. E esse hormônio, ele vai para o leite. A mãe, nós, seres humanos, também produzimos esse hormônio quando estamos gestantes. Só que a mãe, ela só dá leite quando ela ganha o bebê, certo? O leite só sai, o bebê só vai se alimentar do leite da mãe quando o neném nasce, né? A produção só começa quando o neném nasce. Quando o neném nasce, a placenta já saiu, o estrona já baixou, então o leite é seguro para a alimentação do neném. No caso da vaquinha, ela está amamentando o bezerro que teve, que ela gestou, que ela já ganhou, então o leite desceu, só que o homem vai lá,
artificialmente engravida essa vaca novamente. Então, ela está amamentando e gestando ao mesmo tempo. Então, a produção do hormônio estrona está alto no sangue dela, o bezerro está se alimentando desse leite cheio de estrona e também esse leite está sendo comercializado cheio de estrona e chega até a sua mesa. Então, assim, inúmeras doenças estão na nossa mesa e nós não percebemos. Quando nós fazemos mudanças de hábito, por exemplo, eu tomava leite com Toddy todas as manhãs. Eu tinha uma dor horrível nesse cotovelo aqui. Uma dor que eu não sabia de onde vinha, não sabia. Aí, do nada, assim, eu era adolescente, não foi agora, assim, que eu comecei a pesquisar sobre saúde, não, eu era adolescente. Eu falei, eu vou parar de tomar leite, quem sabe? Porque tá todo mundo falando que o leite produz o cálcio, que o cálcio é bom para os ossos, mas eu tô tendo muitas dores, o que será que tá acontecendo? Parei de tomar leite. A dor simplesmente foi embora, sumiu. Então, será que o leite da vaca é bom para o ser humano? É óbvio que não. É bom para o bezerro, né? Isso se a vaquinha não estiver gestando, porque se ela estiver gestando, o coitado do bezerro tá se alimentando de um produto não tão legal assim para ele também, tá? Então, assim, a intervenção do ser humano na natureza traz bastante malefícios para a nossa saúde. A internet, ela é uma bênção, né? Ela está aí trazendo bastante informações. Eu não tirei isso da minha cabeça, tá? São pesquisas, são médicos maravilhosos que nos ensinam a viver de verdade, a ter saúde de verdade, entendeu? Então, assim, a alimentação, ela faz parte da nossa saúde. Se você é o que você come. E se o nosso remédio for a nossa alimentação, ótimo, você não vai precisar se entupir de medicações. Você não vai precisar sustentar a indústria farmacêutica tomando milhares de medicações. Eu, por exemplo, não tomo nenhum tipo de medicação. Eu só tomo suplementos e hormônios, porque é vida. Suplementos, né, de boa qualidade, hormônios de uma farmácia segura, laboratórios confiáveis. Enfim, eu sei que hoje em dia tem muitos suplementos falsos, enfim, mas a internet tá aí, você pesquisa e vê marcas confiáveis e vai e investe, porque investir na saúde não é jogar dinheiro fora, é investimento de fato, porque você vai colher isso lá no futuro. Imagina você chegar no futuro toda inflamada, se arrastando, dependendo de terceiros para tomar banho, para atravessar uma rua, para levantar da cama, para pegar algo no chão, sendo que você pode evitar tudo isso através apenas da sua alimentação, né? Então, é bom a gente começar a plantar para nós colhermos no futuro. Eu sei que é difícil, hoje em dia a alimentação, assim, ela tá bastante industrializada, né? É difícil, mas não é impossível. A gente consegue. Eu mesmo, o trigo não, o milho hoje em dia ele é transgênico. Só que existem marcas de milho não transgênico. Eu consumo o milho de marca não transgênica. É só você pesquisar aí na sua cidade, nos locais que você costuma fazer compras. Geralmente tem produtos orgânicos não transgênicos que você consegue consumir e não são caros, assim, absurdamente caro. Um pacote de farinha de fubá, né? O fubá ou o flocão transgênico custa em torno de R$ 2,50 a R$ 3. O não transgênico eu pago R$ 4,50. Não é um absurdo, é saúde. Eu preciso investir na minha saúde, né? Então a nossa alimentação faz parte disso. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho para vocês sobre o que eu faço. Sueli, mas você come só isso? Não, é óbvio que não. É uma das coisas que eu como. Eu faço bolo de cenoura, eu faço bolo de chocolate com cacau 100%, tá? Uso o leite de coco, não aquele industrializado. Eu faço leite de coco na minha casa. A gordura eu não uso óleo, não uso margarina. A manteiga pode usar. Se tem uma coisa boa do leite é a manteiga, é a gordura do leite é a manteiga, né? Então você pode usar porque na manteiga não tem a proteína caseína, tá? Não é inflamatória, pelo contrário, é benéfica. O nosso cérebro gosta de gordura, tá? Ele aceita a glicose, ele aceita o açúcar, mas ele prefere a gordura. Então, se você puder ingerir um bom óleo de coco, uma manteiga de qualidade, no seu café da manhã, em vez de ser regado de carboidrato simples, que seria o pão, né, da farinha branca, que seria, enfim, entre outras coisas de farinha branca, prefira os carboidratos complexos.
Pode ser batata doce, eu gosto de comer batata doce no café da manhã. Pode ser a mandioca, um cuscuz, né? Você vai variando, variando. As pessoas se assustam quando eu falo que não consumo o glúten. Aí, às vezes, eu mostro alguma das coisas que eu como. Ah, mas você não enjoa de comer isso todos os dias? Aí eu pergunto pra pessoa, e você come o que no café da manhã? Ah, eu amo o meu pão com manteiga e o meu leite com café. É mesmo? E você come isso desde quando? Ah, é tradição na minha casa, é desde quando eu era criança. Eu falei, você não enjoa de comer isso desde quando você era criança até hoje? Aí você vem perguntar pra mim se eu não enjoo de comer o que eu estou comendo, sendo que eu sempre estou variando. Você come todo dia o pão com manteiga e o café com leite e vem falar e vem perguntar se eu não enjoo. Incoerente, né? Incoerente, para você ver que o problema está na mente das pessoas, no cérebro, entendeu? As pessoas estão falando coisas que nem elas percebem. Então, assim, vamos ter mais coerência, vamos ter mais responsabilidade. É obrigatório? Óbvio que não. Só que você vai colher o que você plantou. Eu hoje tenho muito mais saúde do que antigamente, né? A partir do momento que eu tirei o leite da minha vida, a minha menstruação também melhorou. Ela ainda não está perfeita como deveria ser, né? Mas o leite, ele era um dos fatores que prejudicava, porque o leite, ele inflama o nosso útero também, ele é insulinotrópico, ele aumenta a nossa insulina, ele mexe com nossos hormônios, até porque o leite vem cheio de hormônios ruins, tá? Então mexe com a nossa saúde. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu notei melhora na minha menstruação a partir do momento que eu tirei o leite da minha vida. Então, assim, existem diversas coisas a serem feitas. E você fazendo um pouquinho de cada coisa, cada dia, tornando isso um hábito, você vai perceber a diferença na sua saúde. Eu percebi na minha, né? Antigamente eu não tinha essa visão, não tinha esse esclarecimento, eu não sabia o que estava me causando tantas coisas ruins. E hoje em dia a gente tem acesso às informações, a internet está aí, os melhores médicos estão na internet, entendeu? Te ajuda a esclarecer exames de laboratório, te ajuda tanta coisa, gente. A internet é maravilhosa para quem quer cuidar da saúde. E o melhor, é de graça, né? São informações de graça, né? Que nem a água solarizada, por exemplo. Eu descobri há pouco tempo. Comecei a fazer. Gente, é surreal a diferença. O peso molecular da água, você sente. Você bebe uma água não solarizada e a solarizada. A solarizada, ela desce muito melhor, ela não tem aquele peso, você não sente empachado, sabe aquela coisa, beber água sem estar com sede? Dá um certo desconforto, só que com a água solarizada não dá. Eu sou prova viva, faça o teste. E você pode vir aqui nos comentários me contar depois. Eu comecei a fazer e realmente, eu vi um médico falando sobre isso, aí eu falei, eu vou testar. Se a gente não testa, a gente não tem propriedade para falar, né? A gente precisa testar. A gente não pode ser cético. Imagina, que isso vai resolver? Imagina. Faça o teste, né? Faça o teste, aí depois você vem aqui e conta, tá bom? Então, assim, é mais um vídeo informativo sobre o que eu faço, o porquê faço e os resultados eu vejo em mim e quero que você também tenha bons resultados aí na sua saúde, tá bom? Então, eu vou tomar meu café da manhã aqui e, como prometido nos vídeos anteriores, né, estou voltando com as minhas atividades físicas e daqui a pouco eu vou fazer ela, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, um ótimo domingo e até o próximo vídeo.